Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos, participando conosco de mais um aniversário de fundação dessa casa, 105 anos. Temos aqui conosco nosso irmão Jorge Abreu, faz parte da Cruzada dos Militares, o nosso convidado aceitou o convite de participar conosco dessa comemoração. Então, vamos fazer a nossa prece para que possamos iniciar a comemoração de mais um ano dessa casa. Jesus, Mestre amado Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Deus, iniciando, Senhor, as comemorações desta casa, que completa 105 anos, o farol nessa região, acolhendo a todos nós, trabalhadores, frequentadores, a todos aqueles que vêm em busca de auxílio, de paz, de harmonia, de equilíbrio, de serenidade, encontrando nesta casa, Senhor, esse acolhimento, esse auxílio que todos nós precisamos para nos fortalecer. Que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, derrame sobre cada um de nós a sua bênção, o seu bálsamo, Senhor. Em nome de Bárbara, Jerônimo, Antônio de Paula, patronos da casa, em nome de Deus, iniciamos então, Senhor, a nossa comemoração da noite de hoje. Graças a Deus, que a paz de Jesus envolva cada um de nós. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo bem assim? E agora? Bem, então, a missão que me foi dada essa noite é falar um pouco, a respeito da história da nossa casa e tecer alguns comentários. Eu preparei um pequeno resumo, são 16 papeizinhos aqui. Isso nunca dá certo comigo, nunca. Eu já sabia que isso não ia dar certo, mas eu vou pelo menos começar olhando aqui e falando, porque tem coisas que são importantes de eu não pular. Então, essa vai ser a dinâmica. Eu não quero cansar vocês, assim, se eu sentir que tem um número mais já grande dormindo, eu mudo. Então, assim, sem muito estresse, fique à vontade. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Essa casa, nós estamos fazendo 105 anos. Isso é um longo período, Um longo período. 105 anos merece muito respeito, E a gente vai notar que a fundação foi no ano de 1919, mas vamos voltar um pouquinho para a gente saber o que estava acontecendo no mundo em 1918. Em 1918, em novembro, estava terminando a Primeira Guerra Mundial. Com o término da Primeira Guerra Mundial, a espiritualidade que vê muito além sabia que ela terminou mal, a Primeira Guerra terminou mal. E a coisa na Europa ia continuar dentro de um processo de problemas, entre nações. E aí houve uma pressão nas cidades aqui no Brasil. Isso não aconteceu apenas nesse caso nosso que nós vamos estudar, mas em outras localidades. A espiritualidade pressionou a aceleração da formação das casas, porque já estava encarnado aqui bastante espíritos que tinham esse objetivo, que era de avançar com a doutrina espírita aqui no Brasil. Então, era esse o contexto. Esse é o contexto. Então, em 1919, a gente vai falar da Rua da Quitanda 21. Você imagina, na Rua da Quitanda que nasceu a tenda, na farmácia homeopática. Nesse endereço tinha duas pessoas que foram importantes nessa formação. Essa palavra importante, ela não é boa. Por quê? Todo mundo é importante no processo, Mas assim, duas pessoas. Uma é o Severo Genaro,
E a outra pessoa, o Antônio Ferreira dos Santos. Né? Parece. Antônio Ferreira, que era o dono da farmácia homeopática, ele também pertencia a uma casa espírita na Zona Sul, e o Severo Cândido Genaro também. E aí eles começaram, né, a pensar na formação de uma casa espírita, de uma nova casa espírita no Ceará. Aí, ali pertinho, né, tinha uma caixoteria, né, que vendia caixotes, porque as coisas eram muito encaixotadas. Eles sentavam nesses caixotes e começaram a discutir, né, como é que seria, o que nós vamos fazer. Olha o embrião do nascimento de uma casa espírita que nós estamos aqui hoje. O embrião é assim, há uma ideia. Só que por trás dessa ideia existem os espíritos, que têm uma missão. A coisa não é feita assim, vamos fazer uma casa espírita? Não, e aí? Né? Então, eu pedi para ele controlar o tempo, cada 5 minutos, uma batida, já foram 5. Eu ainda estou na primeira, viu? Não dá certo, não virei. Bom, então, eu só queria, porque tem pessoas de outras casas espíritas, tem as pessoas aqui. Nessa caixoteria, nessas reuniões, entra um rapaz, olha que coisa estranha, entra um rapaz totalmente obcecado. Né? Só que ali já tinha pessoas experientes, porque, lembra, tanto o Severo como o Antônio Ferreira, eles tinham experiência, e outras pessoas tinham experiência das casas espíritas. E aí fizeram um trabalho de sucessão, e esse rapaz, ele passa a ser um trabalhador e depois um dirigente da casa espírita. Por que eu estou citando isso? Citando que assim que os trabalhadores vão chegando, eles vão chegando, estão andando aqui, né? Já aconteceu com você? Que bacana, eu vou entrar aqui um pouquinho, mas só meia horinha, né? Aí fica 30 anos. Outros vêm por necessidade mesmo, né? Está numa angústia e tal. Então, é importante a gente ver que a direção espiritual, ela está presente na formação desde o embrião da casa espírita e depois ao longo das décadas, né? E aí vem a primeira lição que eu queria passar para mim mesmo, né? A mediunidade, ela é um grande valor dentro da doutrina espírita que nós não podemos abandonar de jeito nenhum. E por que eu falo isso? Porque as pessoas têm medo de mediunidade, né? Inclusive na direção das casas espíritas, tem medo. Porque, claro, vem a vaidade, vem aquelas coisas todas, mas a gente tem que acreditar. Nós temos que acreditar na mediunidade. Vocês vão ver, eu vou contar alguns casos aqui, poucos, né? A formação ela é sempre através da mediunidade. Os momentos decisivos dessa casa foram em cima de mediunidade. As pessoas que fizeram assim a virada, porque a gente não sabe. A gente pensa que mediunidade é uma coisa restrita a médios. Não, a mediunidade é um fenômeno que sempre existiu, e a doutrina espírita estuda. Ela sempre está presente. Os espíritos sempre estão presentes na nossa vida. Nós somos médios o tempo todo. Então, as pessoas desconhecem isso, nós espíritas conhecemos. E esse conhecer faz da gente alguma coisa assim de mais esquisitos, né? Nós somos esquisitos, né? Por conhecer. É engraçado isso, você passa a ser meio estranho por conhecer. Só que hoje, onde a gente está nesse conforto aqui, era completamente diferente dessa época. Vocês vão ver, nessa época, e eu tenho conhecidos que viveram isso, né? Porque eram crianças ainda, de pai espírita, e as criancinhas na escola, os coleguinhas, viravam as costas porque ela era espírita. Hoje eu tenho 85 anos, né? 90 anos. Olha, faz as contas. Ela andava pela rua indo para o colégio, aí vinham umas moças, né, do colégio também, mais superiores, né, mudava de calçada, para não passar na mesma calçada. Você imagina que sofrimento isso, né? Então, o preconceito foi uma coisa que os espíritas de primeira hora, né, esses que nós estamos nos reportando aqui, os que vieram um pouquinho antes, passaram por essa fase. Uma fase que era preso por ser espírita, uma fase onde os filhos havia o bullying na escola, não havia o nome, mas havia o ato, né?
eram hostilizados por ser espírita. Então, uma coisa assim foi muito difícil, né? São capítulos que a gente não pode esquecer, né? Muito bem, então passei a primeira folhinha. Aí formou-se a Casa Espírita, então, em 1926. Severo Genaro o presidente e o Antônio Ferreira o vice-presidente. Esse Severo Genaro, sim, ele tem uma estátua, não pode ter, porque não cultuamos, mas assim, foram décadas, né, de trabalho, né? E aí eu queria falar algumas coisas e ao longo desses papeizinhos aqui eu vou me lembrando para citar, né? Então, a primeira coisa, o nome da casa foi dado por mediunidade, né? Tenda Espírita de Caridade. Então, esse nome, ele já revela um pouco da Umbanda, né? Tenda Espírita, você lembra disso, porque a história da casa passou por esse processo também. Os irmãos que eram de Umbanda, eram de Umbanda, passou também pela a palavra caridade. Então, caridade é uma coisa que está no vínculo da casa. A gente vai falar um pouquinho desse tema, né, sobre um enfoque, determinado enfoque. E aí, a primeira, precisava de um lugar físico para uma casa, precisa de um lugar físico. Então, o primeiro endereço foi na Rua do Riachuelo, 52. Né? Esse foi o primeiro endereço. Ali aconteceu o seguinte: a casa foi alugada nesse endereço. Aliás, tentava-se alugar a casa. Antes disso, né, vamos voltar um pouquinho. Tentava-se alugar a casa e a filha da proprietária era católica, ficou discreto, de maneira nenhuma. A casa espírita aqui, não. Aí, olha só como as coisas são. A mãe, vendo esse diálogo da filha, né, como ela que era a proprietária, e perguntou o que está acontecendo e tal. Não, a gente quer alugar uma casa espírita, Deus me livre, não sei o quê. Aí ela olha assim: mas qual é teu nome? Aí ele falou: eu sou Severo Cândido Genaro. Você é filho de quem? Filho de fulano. Filho de fulano? Você é meu afilhado. A proprietária era a madrinha do Severo, né? Aí alugou. É sério? Olha assim, uma coincidência, né? Como as pessoas gostam de fazer. Não tem coincidência. Tem essa manobra, né? Essa manobra do mundo espiritual, que não pode ser assim muito visível, senão a gente fica esperando, né? E eles não deixam isso acontecer. Você sempre acha que está sozinho, você nunca está sozinho, mas sempre acha que está sozinho. Então a gente tem que saber, nós espíritos precisamos saber disso, né? Eu estou sozinho no sentido da ação é minha, mas posso ir embora, porque vai dar certo, porque por trás vem a espiritualidade que quer você produzindo naquela causa, que é a causa maior, né? Para tirar teu pensamento das coisas menores, que já trazem bastante angústia nas pessoas, né? Então, qualquer pessoa que já pensa um pouquinho em espiritismo, já pensa em fraternidade, já pensa em espiritualismo de um modo geral, já é um braço da espiritualidade. Então a gente tem que lembrar disso, né? Não estamos nunca sozinhos. Muito bem, então esse foi o primeiro endereço, o primeiro aluguel, né? Que era alugada a casa. Bom, aí vem o processo. Faleceu em 1920 a proprietária, né? Bom, aí aconteceu o seguinte: o proprietário, o novo proprietário, não queria negócio com, né? Mas aí houve bastante diálogos, a casa já estava nesse endereço e foi feito um contrato. Eu estou falando isso porque essa parte material ela é importante para a gente entender a atuação do mundo espiritual, por isso eu estou falando isso. Então, foi feito um contrato de locação de 6 anos. Então, nós estamos em 1920 e até 1926 era o processo que foi conseguido de locação desse primeiro endereço, né? Aí, nesse contrato, olha que coisa estranha, nesse primeiro contrato ficou combinado o seguinte, que a tenda espírita ela ia ficar no sótão, porão, na parte de baixo, e alugaria o sobrado para ter recursos de pagar, né? Houve uma composição dessa onde seria alugado. Agora, ninguém queria alugar a casa.
que tinha um centro espírita embaixo que era mal assombrado. Né? Então, assim, olha o tamanho do problema. E não resolvia esse problema. Né? Não se resolvia esse problema. Só que em frente desse endereço da rua Riachuelo 57, em frente, havia uma clínica. Uma clínica de uma pessoa que eu acho que ninguém conhece aqui, que é o doutor Pedro Ernesto. Né? Aí a clínica ficava em cima. O doutor Pedro Ernesto, como um observador, né, ele percebia que, e ele começou a fazer uma amizade com o Severo, ele percebia que quando pedia oração para os pacientes dele, os pacientes melhoravam. Né? E aí ele começou a se habituar, faz uma oração e tal, olhava lá, o paciente melhorava. Então, esse doutor, não sei se vocês conhecem, doutor Pedro Ernesto, né, é totalmente vinculado à história da casa, porque ele intermediou esse aluguel do sobrado com a sociedade teosófica, né, que já é espiritualista, não tem problema, mas como conhecia, ele foi o intermediário. E foi assim que se resolveu esse problema, que é um problema material, mas veja a atuação, que atuação bonita, né? Aí a gente já tira de uma coisa, uma conclusão. Imagina, faz umas preces aqui para mim, para os meus pacientes. Né? A gente pensa que aquilo não tem valor. Né? Parece que a gente fala assim, será que isso tem mesmo, isso funciona? Pessoal, olha só, a história mostra que funciona. Né? A nossa experiência de vida também, né? Mas assim, a vida ela é formada em cima de você ser misericordioso com relação ao próximo, né? De você acreditar nesse elo com o mundo espiritual. Então, está aí um caso bacana, né? Toda vez que a gente ouvir falando do Dr. Pedro Ernesto, está totalmente vinculado à nossa história aqui, tá bom? Segundo, terceiro, estou indo bem. Bom, aí eu queria falar desse ano de 1920, né? Eu ainda estou em 1920, então vocês vão ter calma. Né? O que eu observei, né, analisando a história da casa, porque eu fui surpreendido com um pequeno resumo que o Alfredo deixou comigo para dar uma lida, né? É uma coisinha muito singela. E aí eu fui assim, né, fui sentindo o que tinha ali de conteúdo mesmo que eu podia trazer para mim, né? A gente sempre tem esse egoísmo, né? O que eu posso aprender? E aí eu vi que ali tem um monte de coisa boa para ser aprendida. A casa, ela se formou, primeiro, em cima de um processo de mediunidade sério. Esse é um ponto. Mediunidade séria numa casa espírita faz ela crescer. Então a gente tem que entender isso. Né? Outra coisa que foi muito bacana, que eu vejo aqui embaixo, ela se formou também com as bibliotecas. Desde o começo já tinha essa intenção de ter biblioteca. Muito bacana isso, né? De você ter poder emprestar livros, né? Você poder fazer com que as pessoas cheguem. Eu estava ali embaixo, estava ouvindo. Né? Um livro. A pessoa nunca leu um livro. Você nunca leu um livro espírita? Imagina isso. Eu morei um tempo lá em Niterói. Um dia, a minha esposa estava com minhas filhas lá em Macaé, né? E eu sozinho. Era dia do meu aniversário, 23 de abril, né? Dia de São Jorge, claro. Aí eu estou ali nas barcas, atravessando, mas olha, sabe aquela pessoa que sabia que ia ter um dia triste, estava triste. Chego lá na Praça Aranguóia, tinha lá uma feira de livros, né? Uma feira de livros. Aí eu li assim, uma feira de livros espírita. Eu comecei assim, olhar, fui olhando. Aí eu parei numa barraquinha, tinha várias, né? Nunca me esqueço disso. Aí eu cheguei para o rapazinho que atendia, né? E perguntei assim, não era espírita, não sabia nem o que ia ler. Né? Aí eu perguntei a ele, qual o livro que você tem? Bom, sobre o tema, não sabia nem falar, tinha medo. Né? Sobre o tema, qual livro que você já leu? Não, eu nunca li nenhum. Né? Aí ele falou assim, não, então faz o seguinte, você lê esse livrinho aqui há 2000 anos. Né? Há 2000 anos. Acho que você vai gostar desse livro. Né? Aí eu falei, tá bom.
Eu sempre fui muito exagerado em tudo que eu faço na vida. Depois desse livro vem o quê? Aí ele falou assim, vem 50 anos depois, e também aquele. Aí me deu 3 livros lá, mas eu me lembro muito desse dia. E aí eu fui feliz. Eu estava triste, esqueci a tristeza, porque eu estava com os livros. Né? Então, eu estava com os livros feliz, sem saber por quê. Aí cheguei em casa, metódico, tomei um banho, fiz um lanche, né? Aí tinha uma escrivaninha, sentei na escrivaninha, peguei uma caneta e fui escrever, na 23 de abril, a mão, quando eu fui escrever, eu perdi o controle, ela escreveu assim, esse é o melhor presente que você podia ter dado, assim, né? Alguma coisa assim, né? Mas assim, numa violência, sabe? Que eu me assustei de arrepiar, né? Mas isso foi nada, perto de começar a ler o livro. Era baldes, eu chorava, eu falei assim, meu Deus, como é que uma pessoa... Aí comecei a lógica, né? Usei a lógica, o raciocínio, ficava pensando assim, peraí, como é que uma pessoa escreve um livro desse? Como é que sabe tanto para escrever? Era Chico Xavier, né? Como é que pode? Só vivenciando. Aí comecei não via contradição, sabe aquele... Eu fui um devastador buscando contradições dentro da doutrina espírita, não encontrei, né? Então, uma coisa assim, muito, muito interessante. Então, um livro é importante. Estou falando isso tudo para dizer, a mesma coisa que aconteceu comigo, acontece com as pessoas, né? E você tem uma bibliotecazinha que você, até boa, né? Que você possa oferecer esse livro e tal, é uma coisa importante, tá? Então, e também o ensino doutrinário. Já no começo da casa, eu vou citar, mas só pelo menos Viana de Carvalho e o Inácio Bittencourt já davam palestras lá, né? Então, assim, 2 nomes que são importantes, tem outros, muitos outros. A própria Sociedade Teosófica, também espiritualista, né? Começou a frequentar a casa e também fazia palestras, aparece, né? Porque você precisa ter conhecimento, então foi muito importante. Então, e eu queria também citar, isso vai ser, eu acho importante, o Antônio Andreotti, que era um médium que esteve na casa entrou em 1921, e eu queria depois contar uma história dele. Era um médium que tinha todas as mediunidades, ouvia o espírito, via, né? Dava receita. Então, assim, era uma mediunidade bem avançada e bem pronunciada, e ele vai sendo uma pessoa importante na casa. Bom, aí lembra que o contrato era de 6 anos? Né? Lembra disso? Né? Então, que ano que chegamos? 1926. Em 1926 houve uma divergência com relação, não importa muito, mas foi com relação à Umbanda, que caminho seguir? O caminho da Umbanda ou o caminho do Espiritismo? Eu pulei para 1926, mas só para... Não queria deixar de dizer que em 1925 a Tenda Espírita se filiou à FEB. Não, isso é importante. Então, foi filiada em 1925. E essa divergência aconteceu no ano seguinte, 1926, dos rumos que a casa ia tomar. Né? E com isso, observa uma coisa interessante. Houve divergência? Houve. Divergência dá resultado? Sempre dá negativo. Divergência é uma coisa que sempre dá resultado. Qual foi o resultado negativo? Não conseguiram pagar o aluguel. Mas não conseguiram manter, né? Divergência, ou eu não vou entrar no detalhe, mas assim, deixaram de poder pagar, né, as responsabilidades. Aí o proprietário pediu o prédio. Foi assim que chegamos na Rua dos Inválidos. Aqui, não. Na Rua dos Inválidos 131. Foi o segundo endereço, Rua dos Inválidos 131. Pouco tempo. Por que por pouco tempo? Por isso essas questões de diretoria, de contrato, são coisas importantes. Como o contrato não fixava nenhum tipo de tempo, o proprietário, quando soube que era uma casa espírita, pediu um imóvel. Né? Então foi muito pouco tempo. Olha que coisa interessante, nós estamos... É a época, né? Casa espírita, nem pensar. Não quero isso perto de mim. Na minha família, não quero isso, pedir um imóvel. Né? E aí, nós fomos para a Rua Silva Manuel, eu acho que eu fui também, né? Para a Rua Silva Manuel 83. Né? Aí, qual a importância? Na Rua Silva Manuel 83,
foi feito um contrato por tempo determinado. Você vê que, assim, olha como uma coisa também é humana, né? Com responsabilidade, com certa responsabilidade e também com aprendizado. Já fizeram um contrato com tempo determinado. Aí aconteceu o seguinte, se pagava o aluguel, o proprietário descobriu que era uma casa espírita. Também. Descobriu assim, pessoal, porque é assim que funciona, é como se tivesse um imobiliário, depois você descobre, né? Descobriu que era uma casa espírita, pediu o lugar, né? Só que havia um tempo determinado, não é? Tinha um tempo determinado. Então não podia tirar. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, um confrade, né, que pagava os aluguéis adoeceu e não avisou que dia 5 vencia. E o que aconteceu? Um vencimento de aluguel, segundo vencimento foi para a justiça, o proprietário conseguiu tomar um imóvel. Né? A justiça era bastante rápida, né, nessa lei, né, do inquilinato da época. E aí aconteceu desse trâmite rápido, né? E a coisa foi tão rápida, que o pessoal começou a pensar no mobiliário. Né? Eu vou me controlar aqui, tá? Pode deixar. Nós vamos chegar bem nesse final aqui. A situação desesperadora. Vamos pegar então as cadeiras, as mesas e tal, vamos pedir para o outro centro guardar. Era essa a situação. E aí estava nas últimas reuniões da casa, né? E aí uma senhora, né, normal, sentou ali, caiu em transe. E o Espírito fala por ela, olha, os irmãos estão precisando de um local, né? Ó, essa senhora, ela mesma, né? Essa senhora, pela qual estou falando, ela precisa de alugar e ela tem um local, né? Ela tem um local. A senhora mesmo falando em trânsito. Aí ela, lá pelas tantas, o Espírito foi, ela despertou e perguntou, o que é isso aqui? Aí, não, senhora, é uma casa espírita. Deus que me perdoe. E foi saindo, falando, olha, mas houve uma comunicação aqui que a senhora tem um local. Realmente, eu posso alugar de uma casa, uma sala e 2 quartos para vocês fazerem. Aí foi alugado. Tá sério? Olha que coisa interessante. Olha a interceptação do mundo espiritual dos acontecimentos. Né? Não era para parar. Se fosse para parar, não era para começar, porque não tem erro nisso. Né? Então, meu Deus, será que a gente vai para frente? Vai, porque começou. Se a espiritualidade botou o dedo lá para começar, não vai ser no meio que vai parar. Né? Então, quando a situação estava grave, aconteceu esse fato, novamente a mediunidade, espontânea, ela nem queria, né? Mas os espíritos deram essa orientação e assim foi feito um contrato. Nossa, falta pouco, vai dar tempo. Vai. O tempo é elástico, ele é completamente, o tempo é de Deus, não é nosso, né? Vai dar tempo. Muito bem, já até. Bom, e aí eu fui ver que endereço era esse. Esse endereço era Rua dos Inválidos, 178. Aí eu, quando cheguei aqui, eu fui procurar, no 202, 178, eu vou encontrar. Aí você vê ali, né? Tem a CERT, logo depois onde é um pedaço do hotel. O hotel derrubaram, né? E construíram essa parte do hotel. Porque o hotel é 176, depois, então, bem aqui pertinho, já estavam perto, estavam chegando. Né? Bom, depois, nesse endereço, aquelas coisas que vocês estão acostumados, Moai é proprietário, o novo dono pede o prédio, é sempre assim, o novo pede o prédio, aí surgiu aqui esse endereço, né, da Rua dos Inválidos 202, nesse endereço era até de um menor, mas foi pedido ao juiz, né, autorização para locação, ia favorecer também o rapaz, e também uma promessa de compra e venda. Foi feita uma promessa de compra e venda, ou seja, depois veio toda uma saga para pagar essa promessa de compra e venda, para poder comprar. Muito sacrifício, uma história de muito sacrifício, sabe? Assim, muitas pessoas por isso que a gente tem orientação, porque muitas pessoas que passaram por aqui trabalharam sério, duro, né? Materialmente, financeiramente, para poder comprar um local desse. Né? Até hoje é difícil, mas naquela época ainda tinha todo o problema do preconceito e tal.
Então, chegamos aqui, né? Muito bem. Em 1927, houve uma denúncia. Isso é interessante a gente ver, porque isso é comum acontecer, né? Houve uma denúncia que a tenda dava receita de medicamentos, né? E aí foi estabelecido um delegado de polícia da região, né, que atendia essa região, que veio aqui, ele veio aqui com o propósito de autuar a casa por esse procedimento. Ia fechar a casa, né? Multava e fechava. Aí ele chega, né, tinha reunião, ele pergunta assim, posso assistir a reunião? Tão humilde, sabe? Posso assistir a reunião de vocês? Pode. Quem que recebeu ele? Lembra do Antônio Mandriotti, aquele que ouvia, falava, o senhor queria guardar isso? Foi ele que recebeu. Aí ele recebe assim, não, o senhor senta aqui e tal. O delegado já foi perguntando, vocês aqui dão para ele, para o Andriotti, vocês aqui dão receita de remédio? Não, nós apenas orientamos. Foi a resposta dele, nós apenas damos orientação. Aliás, o senhor não tem nenhum problema no fígado, deixa eu olhar melhor. Né? Aí, ele falou, realmente, eu tenho um problema, eu estou mal do fígado. Então, o senhor pega esse papel e esse lápis e anota um remedinho que eu vou passar para o senhor. E deu 3 a 4 medicamentos. E o delegado começou a notar que era para ele, né? A dor bateu mais fundo, né? Imagina, agora você não quer saber de religião, de problema, de pode ou não pode, agora isso é sua dor, né? Aí escreveu lá. Aí ele falou, muito bem, então, agora a sua companheira tem problema no intestino. Ela realmente está passando por vários problemas e tal. Então, aqui, anota aí, pegou um papel e ele lá anotando a companheira. Finalmente, como se já não bastasse, ele falou assim, agora, tem uma pessoa aqui do seu trabalho que também não está nada bem. É o comissário. Leva para ele. E mandou aqui mais uma receita. Então, percebam, que coisa linda. Que coisa linda que a gente está falando. Sabe? Linda. É a tua defesa. Né? Você está contra quem? Contra ninguém. Você simplesmente é. Você simplesmente é. A seu favor está toda a natureza, né? Toda a natureza. A seu favor está toda essa espiritualidade que sabe muito, né? Nós somos de poucos anos de Terra, né? Poucos anos de planeta, mas você está lidando com espiritualidade de milênios, então sabe muito. E olha que coisa boa você poder contar com isso em uma parte do seu dia, uma parcela da sua vida. Você contar com essa possibilidade de ter um relacionamento com o mundo espiritual. Né? Então eu achei importante, num dos meus papeizinhos, está acabando, não fica triste não. Muito bem. Passo 2 e passo 3. Então, eu fiz um pequeno resumo. O horário está todo a meu favor, pode ficar tranquilo. São as coisas que eu achei importantes até onde eu pude observar, né? Como eu já falei, foi visível, aliás, é visível. Eu fui presidente de casa espírita, sei o que estou falando por saber. A espiritualidade, e os presidentes de casa sabem disso. A espiritualidade orienta direto mesmo, mas direto, a ponto de você chegar a ter um sonho, eu acho que eu vou fazer isso. Aí você vai para a reunião da diretoria, né, pensando que você vai falar uma novidade. Realmente, isso aí é bom, isso eu já tinha pensado. Por quê? Porque não é só você que teve aquela intuição, todos os outros também tiveram. Então o apoio é muito grande, a ideia se fortalece, né? Então, isso é um ponto importante. Casa espírita é dirigido pela espiritualidade, pessoal. Qualquer um que pertença tem algum pensamento achando que não é assim, por favor, reveja, porque é dirigido pela espiritualidade. Quando a casa se endurece, quando entra pessoas, né, e duras, que acham que são elas que estão tocando, não são. Elas são executantes dessa obra maior que pertence à espiritualidade.
Então, eu dei alguns exemplos aqui de como a espiritualidade atua, né? Então, fatos mediúnicos são decisivos na hora que eles acham que é necessário. Né? Na hora que eles, não na hora que a gente acha necessário. Você pode fazer uma reunião, o que eu deveria fazer? Nada, não acontece nada, não vem nada. Porque eles não acham, acho que a gente não fez ainda o suficiente. Porque não precisa perguntar também, porque eles vão dizer, eles vão falar com vocês, vão falar no sonho, vão orientar. É assim que funciona a interligação nossa como alma que se desprende para o mundo espiritual, e nós somos movidos pelos interesses que a gente tem. Né? Então, a importância dos médios. Também queria frisar isso. É muito importante ser valorizado no sentido de incentivar, dizer para ele que as pessoas trabalham, ficam achando que não vão conseguir. Trabalha o corpo mediúnico. Né? Essa casa já em 1921 tinha 14 médios dedicados à desobsessão. Né? 14, então só dedicado à desobsessão. Você vê, numa época que o espiritismo nem... Né? Só que a desobsessão não tem nada a ver com o espiritismo, a desobsessão existe em toda a humanidade. Né? Então, se veja, então a gente tem que trabalhar isso. Né? A importância do atendimento fraterno. Né? É importante a gente sempre pensar no atendimento fraterno, porque é uma porta de entrada. É uma coisa impressionante como as pessoas precisam de uma palavra. Então, o atendimento fraterno é uma visão que a gente nunca pode deixar de lado, né? Porque está baseado na coisa mais importante que Jesus ensinou, que é o amar o próximo. Né? E aí, acabando, né, eu vou usar meus 25 minutos finais para falar essa parte do amor ao próximo. Eu acho que é importante a gente ter um lado doutrinário desse estudo dessa noite. Já teve, né? Porque essas histórias são bacanas. Mas eu queria que a gente pensasse junto sobre essa questão que Jesus falou. Jesus fala assim, amar o próximo. Pessoal, é difícil amar o próximo, não acha? Acha? É difícil amar o próximo. Não é uma coisa simples, não. Quando a gente pensa bem, amar o próximo, porque a gente tem que tomar cuidado de uma coisa que a humanidade sempre fez, e nós somos fruto dessa humanidade, né? Na nossa sombra que a gente carrega, tem toda essa composição. Nós gostamos muito da qualidade do próximo. Nós olhamos muito a qualidade do próximo, as virtudes do próximo, e pouco o próximo. Então, veja, você está no atendimento fraterno, entrou uma pessoa. Não interessa, ali tem o próximo. Foi aquele próximo que cruzou o teu caminho. Não interessa se essa pessoa tem virtude ou não tem virtude. O que interessa é o teu próximo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê isso até na família, até nos relacionamentos. Né? A gente fica muito buscando a qualidade, até do companheiro, do nosso cônjuge. Isso é uma coisa que não é bem o que Jesus quer. Jesus detestava o pecado, sempre foi contra o pecado, mas ele amava o pecador. Isso é uma característica do amor ao próximo. Você é contra o pecado, você não vai deixar o pecado seguir. Mas o pecador, você vê, quando a gente olha Jesus, Maria Madalena, Maria Magdala, você observa isso. Né? Era considerada uma pecadora. Ele era contra o pecado, mas ele amava o pecador. Né? O próprio Judas, né? Imagina Judas, ele sabendo de Judas. Judas vinha já de um processo mental que ele lia, né? Imagina Jesus, né? Sabia tudo que ia acontecer, mas ele amava Judas. Então é importante a gente observar isso. Amar o próximo não é você buscar virtudes para poder amar o próximo, que aí você está cada vez mais distante do que Jesus falou. E ele ainda fala mais, amar o inimigo, amar o mal, amar os ímpios. Nossa, como é que eu vou amar o mal? Né? O mal, né? A pessoa má. Como é que eu vou amar? Se eu não amo nem a pessoa boa? Porque a gente busca a qualidade, a gente bota o adjetivo, fica tentando achar virtudes
Né? Isso é uma coisa assim, generalizada na sociedade, mas a gente está aqui para romper com isso. Nós somos pessoas que temos que lutar para romper. É a nossa luta, essa é a nossa luta. E Jesus fala assim, amai o próximo como a ti mesmo. Aí a confusão não dá nada. Né? Porque amar o próximo como a ti mesmo é um problema. A primeira pessoa pensa assim, eu nem me amo muito. Então, isso já é, a grande parte das pessoas pensam isso, né? Eu não consigo nem me amar, como é que eu vou amar o próximo? Mas Jesus não está dizendo dessa maneira. Ele está dizendo assim, como é que você gostaria que fosse o amor? Bom, eu gostaria, seja em qual grupo que eu estou, seja em qualquer lugar, até na rede social, mas falando de grupos físicos, né? Eu gostaria que as pessoas me amassem como eu sou, com os meus defeitos. Né? Não é assim que a gente quer? A gente quer ser amado pelo marido, pela esposa, pelos filhos, como a gente é. Né? A gente não quer que alguém fique falando, você é assim, então não. A gente quer ser amado dessa maneira, incondicionalmente, como nós somos. Então, quando Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo, é com essa concepção, né? Com a concepção de como eu gostaria de ser amado. Eu gostaria de ser amado mesmo sendo esse vagabundo que eu sou, entendeu? Então, eu sou esse cara. Né? Faço erro, estou sempre errando, pensamentos mais malucos que eu tenho que lutar contra eles, uma luta, uma guerra, porque a mente da gente, eu não sei de onde vem tanto pensamento, né? Os meus são assim, vem delírios, eu tenho que parar e falar, meu Deus, sou eu mesmo que estou pensando? Entro no Twitter e quero matar um, né? Não sei o quê, daqui a pouco, faixa de Gaza, estou contra alguém, você está entendendo? Eu tenho que falar, meu Deus, eu sou espírita, peraí, calma, eu não sou a favor disso. Né? Então você vê como a gente é atacado por nós mesmos. Né? Eu quero ser amado por meus erros. Então, amar o próximo como a ti mesmo é assim. Você está no atendimento fraterno. Aquele foi quem cruzou teu caminho. Né? Cruzou meu caminho. Esse eu vou amar. Esse eu vou fazer por ele. Esse eu vou dar atenção. Vou dar meu tempo, vou dar meu olhar, vou dar... Né? Desobsessão. Reunião de desobsessão. Chega lá o médium, incorpora lá o espírito, quer dizer, incorpora nenhuma. E o espírito começa, vai ser isso, é aquilo ali e tal. Daqui a pouco, o dirigente, quer dizer, a pessoa que está doutrinando o espírito, começa a ter ódio do espírito. Né? E começa a ter raiva. Falando, esse cara daqui, pessoal. Não. Amar o próximo é amar ele que está ali. Né? A reunião de desobsessão te ensina isso. Né? Se alguma coisa vai acontecer porque você está ali atuando, não está ali condenando. Quando você falar, é falar sem condenar. É falar dizendo, não, é isso mesmo, eu também sou assim. Eu também errei. Se fosse só vocês, é isso, esse é o processo. Por quê? Nesse processo mental, você sintoniza com a espiritualidade. Quando você está absolutamente ciente de que você nada é, você é simplesmente um complemento do ser maior, né? E você está dentro de você, dentro dessa energia, e você não está julgando, você está ajudando, nesse momento a espiritualidade sabe o que vai fazer através de você, suas palavras vão fluir, suas palavras vão orientar. Então, é muito importante essa ideia central de uma casa espírita, o amor ao próximo, sobre essa compreensão. Eu queria aqui complementar esse tema falando da parábola do bom samaritano, sobre esse enfoque. Porque a parábola do bom samaritano, recordando, lembra dos salteadores que tomam lá o dinheiro de alguém, larga no canto, e aí nessa parábola, passa um, passa outro, ninguém atende, e passou um samaritano. E aí Jesus dá ênfase a isso. E o samaritano olhou, pegou e levou para uma pousada, pagou lá umas moedas e deu atenção. Aquele amou o próximo. Em nenhum momento dessa parábola, observa isso, em nenhum momento dessa parábola foi dito assim, os salteadores largaram, aquele homem bom. Não. Ninguém sabia se ele era bom, ninguém sabe nessa parábola se ele é bom, se ele é mau, né? Se ele é uma pessoa perversa, isso não é importante. O importante é que aquele era o próximo que estava cruzando o caminho do samaritano. E naquele momento ele executou esse amar ao próximo.
Então, isso é muito interessante, você trazer isso para a sua vida, a termos de alívio que você vai sentir ao parar de julgar, né? Ao lutar por não julgar. Ter essa componente dentro de você, que as coisas, elas são assim, as pessoas, todos nós, estamos numa fase de subir um degrau. É o que a gente está tentando fazer aqui como espírita, né? Subir um pequeno degrau. E subir esse degrau não é simples. Agora, você julgando as pessoas para qualificá-las, para depois você ajudar, você não vai ajudar ninguém. Não há ajuda, percebe? Não há ajuda. Não estou nem falando de caridade, no sentido só caridade de pessoas que estão necessitadas. Mas você não ajuda nem dentro da sua casa. Você não ajuda nem dentro da sua família. Porque se você adjetivar aquela pessoa, seja ela quem for, dentro da sua família, você já elimina, você já não chega nem a amar, você já não chega, você perde a possibilidade da recepção espiritual, porque você está bloqueado por esse julgamento. Né? Então, eu acho isso aí, eu acho que está bom, né? Nossa. É assim, a gente deve ter essa compreensão. Casa espírita é para nos ensinar. A casa espírita, ela tem essa coisa, né? Claro, se você entrar numa casa espírita e sair da casa espírita, você entrou, assiste ali, vai embora, você vai pegar uma coisinha boa aqui, talvez, né? O passe, né? Então você vai ser bom, é bom, você vai ser bem, sempre é bom, mas você não vai pegar tudo que você podia pegar, tá certo? Você não vai pegar tudo. Para pegar mais, você tem que estar mais dentro, né? mais enfronhado nos assuntos, nos problemas, né? E mais você está presente numa casa espírita, seja ela qual for, mais você está presente numa casa espírita, mais beneficiado você vai estar. Porque a própria necessidade, a própria dinâmica vai fazer com que você perceba muitas coisas que você não percebia. Vale muito a pena a casa espírita, essa ou a que você vai, né, visitante ou a que você pertence, vale muito a pena você buscar a espiritualidade através desse contato que já é aberto, né? Eu não sei por que ora a gente vê em alguns lugares, né, toda uma até na harmonização, né, até na prece. Isso é uma coisa que eu queria até falar, aproveitando, como que o tempo é sempre favorável, né? Até na prece, né? Até no modo com que as pessoas falam, né? A pessoa fala, na minha opinião, desculpa, tá? Eu acho que fala doce demais. Eu acho que a gente tem que fazer a prece como a gente é, né? Senhor Jesus, muito grato por conseguir me trazer aqui, né? Por me aliviar de eu ter passado por tantas dificuldades que entrei aqui hoje e estou aqui. Né? Muita paz. Aí acabou. Assim, não é também tão ruim assim, né? Mas não é aquela coisa doce que você não é. Porque a casa espírita não é para você trazer uma persona, uma máscara, você trazer uma personalidade para ser aquela coisa doce. Não é casa espírita, não. Qualquer religião, né? As religiões, elas passaram séculos fazendo isso. As pessoas entram numa igreja, como vai? Tudo bem? Sabe? Aquela voz, sabe? Que você quer, né? Sai dali, tá? Coisa horrível, aquele negócio ali. Né? Você viu fulano, casou agora, largou, não sei. É assim, isso é uma loucura, é melhor você. Isso não é bom, para nada isso é bom. Isso faz mal em qualquer lugar. Agora, com a religião, com Deus, faz muito mal. Né? Você não tem doçura e vai falar doce? Agora, eu concordo, fica tranquilo com a sua prece. Porque, fica tranquilo, já não começa a falar que vou agora arrebentar. Não, porque tem pessoas, né, que elas são naturalmente doces. Percebe? Elas são. Sabe? Então você vai sentir a doçura que é real. Ela é real, a pessoa é doce. Né? O tempo fez assim,
as vidas que essa pessoa teve lhe trouxeram essa doçura, esse diferencial. Mas não são todas. Né? Não são todas. Não é possível que haja uma mecânica de você entrar e botar uma máscara e agora eu entrei na casa espírita. Né? Agora você está assim mesmo, uma persona. Você está vivendo agora um espírita. Saiu dali e vamos embora. Pedrada aqui, vamos lá. Né? Então, eu acho que a gente tem que encontrar a nós mesmos. Sabe? Nós temos que nos encontrar. E Deus, se nos deu esse caminho, é porque Ele entendeu que esse caminho é melhor. Ele entendeu. Ele pensou assim, esse grupo aqui, né? Pessoa individualmente, os espíritos pensaram, ele já pode seguir esse caminho. Esse caminho é o final do caminho? Claro que não. Né? Mas agora, isso é o melhor. Então, já que Ele te deu esse caminho, faz esse caminho ser bom para você. Torna esse caminho uma coisa que você tira o melhor proveito. O que Deus quer me dar aqui dentro? Né? É assim mesmo, de amor, de harmonia. Né? O que eu posso fazer para me melhorar nesse contexto, junto a esse grupo de pessoas que tem essa vibração, que evoca espírito, que fala de espírito, que fica me dizendo que os espíritos intervêm na minha vida muito mais do que eu suponho, né? Em geral, são eles que me dirigem. Né? Imagina, que isso, como é que pode? E meu livre-arbítrio, aquelas coisas da gente mesmo, né? Seu livre-arbítrio, pai bem, obrigado, mas os espíritos nos orientam o tempo todo. Enquanto a gente quiser seguir o caminho do bem, né? Pelo menos, não é uma linha reta, pessoal, pelo menos estou na direção, vamos para a direção. Se eu estou na direção assim, seguindo, eu já estou bem, porque eu não estou para o lado oposto. Né? Eu estou pelo menos no sentido, né? Direção e sentido. Estou indo. Esse é o ponto. Que a gente possa utilizar da casa espírita na sua plenitude, que a gente possa utilizar dos espíritos na sua plenitude, que a gente possa utilizar o silêncio na sua plenitude. Quantas coisas a gente fala a mais, meu Deus, né? É pena que a minha esposa não está aqui, né? Para ouvir. Não, desculpa, eu não sabia que era ela aqui. Eu trouxe ela pelo seguinte, porque ali que é o problema, né? Ela está ali. Porque se eu falar alguma coisa que não seja verdadeira, ela vai fazer assim, né? Não tem coisa mais, não tem coisa assim, né? Estou aqui, estou com problema, né? Mas é isso, na sua plenitude, né? O respeito pela família, pelos problemas que Deus te entrega na família, pelas oportunidades que Ele te entrega problemas para você crescer, que a gente chama de problema, mas que no fundo não é problema. São dificuldades, são obstáculos para o seu crescimento e para você crescer espiritualmente, porque tantas pessoas vêm para próximo da gente, porque nós devemos a elas. Então elas estão ali por isso. Somos devedores. Então vamos trazer a questão da doutrina espírita, do espiritismo, para buscar esse melhor. Eu creio que o melhor é esse contato com a espiritualidade. Essa possibilidade que é vedada em outras religiões. E a nossa religião, a religião dos espíritos, ela mostra isso. Ela mostra que você pode, você deve buscar essa espiritualidade. Esse amor que Jesus nos orienta e todo esse trabalho que Ele nos apresenta numa encarnação. Então, muita paz, parabéns a todos pelos 105 anos. Fica com Deus. Agradecemos o Jorge Abreu por ter aceito esse convite, participar conosco, de estarmos juntos aqui para comemorar os 105 anos da Tenda Espírita Caridade. Agradecemos aí, né, por essa palestra, né, por essa fala, né, sobre como começou a casa, né? A gente sempre lembra daqueles que passaram por essa casa, né,
que sustentaram essa casa, como o seu Walter Fonhal, o seu Mário Alves, Renato, Dona Lígia, Dona Zenaide, Dona Neide, enfim, né, são várias pessoas que passaram por essa casa e conseguiram fazer com que ela se mantesse, né, e ela chegasse aos 105 anos. Nós apenas, os médios, os trabalhadores de hoje, estamos apenas dando continuidade a um trabalho, um alicerce que foi feito. O trabalho foi realmente, foi deles, né? Foi um trabalho forte, um trabalho sério, como o próprio Jorge falou, e que a gente possa dar continuidade a esse trabalho com seriedade, os trabalhadores, aqueles que estão chegando, e a gente, com certeza, tem confiança e que vão ser o futuro dessa casa, porque todos nós passamos, né? E outros vão continuar, né? Nós queremos também agradecer a Regina Pinheiro, Jorge Menta, Jorge, né, da FEAP, Jaime, né? Obrigado pela presença, Eliana, lá do Carlos Chagas. Agradecemos a todos vocês que participaram conosco dessa singela homenagem a esta casa, essa casa secular, e que ela continue por mais 100 anos aí, com certeza. Não só essa casa, mas todas as casas que trabalham e fazem o bem, porque qualquer templo que trabalha para o bem, ela merece estar de pé e com trabalhadores sérios para poder continuar o trabalho de Jesus, né? Então, como todo ano, a gente faz um sorteiozinho de livros, né? Vamos fazer aqui, né? Vamos sortear alguns